A inveja do pênis é um dos conceitos mais polêmicos da psicanálise. Desde a época que Freud formulou essa ideia até os tempos atuais, é sempre muito contestado esse ponto de vista. Ainda assim, é importante passarmos por ele porque ele pode te dar algumas noções, algumas ideias para a clínica, né? Então vamos passar por esse assunto hoje, no Édipo do Zero, aula número 10. Pessoal, então estamos aqui no Násio, página 53, a inveja ciumenta de Deuterofalo, assunto espinhoso, mas é preciso passar por ele, né? É um assunto que em sala de aula, quando eu falo dele hoje em dia, muita gente torce o nariz, que absurdo, não sei o que, não concordo, e eu sempre falo assim, antes de não concordar, já descartar, tenta passar pelo assunto, né? Tenta entender um pouco a dimensão do que ele quis dizer para então poder criticar, né? Então você tem ali pós-freudianos que criticam Freud, mas pegam o que o Freud propõe e mostram ponto a ponto aonde discordam, né? Por exemplo, Robert Stoller, que eu já comentei em outros vídeos, que é um cara especialista sobre perversão, ele fala nos seus estudos empíricos que ele constata a inveja do pênis, sim. Que isso é visível, a criança, né? As menininhas de fato ficam ali querendo ter um pipi, ficam curiando ali, procurando o que é, perguntando cadê o dela, se vai nascer, se foi arrancado, essas coisas todas. Mas ele acrescenta, por exemplo, a ideia da inveja do seio, que o menininho também pergunta sobre o seio da mãe, sobre o seio da mulher, né? Ele diz assim, eu sou freudiano, mas isso não significa que eu concorde com tudo que Freud falou. Então esse posicionamento é muito legal. Eu passo por Freud, mas eu vou me posicionar em pontos que eu não concordo. Não só não concordo por achismo, não concordo por questões X, Y, Z, né? Então vamos lá. Então ele vai dizer assim que é como nessa fase que a gente estava falando, que as crianças percebem então a diferença sexual, lembrando que até então era todo mundo igual, né? Era todo mundo num grande narcisismo em que o corpo do menino e da menina era uma coisa só, era uma mesma coisa, não entrava como uma questão, mas vai chegar uma hora em que começa a percepção da diferença genital. Então, se a gente for pensar, é o momento em que tem uma cisão no mundo, uma divisão do mundo, né? Mesmo que você não queira acreditar que exista um outro diferente de você, quando você se depara com esse detalhe, você faz uma divisão do mundo, né? Então, por isso que é alguma coisa assim tão importante, essa constatação da diferença sexual. É o real dos sexos mostrando a diferença que existe, pelo menos um ser e um outro ser, que são diferentes, né? Então você pega uma criança ali de 4, 5 anos, o corpo é exatamente igual, a única coisa que diferencia é a região genital. Nesse vislumbre aí de um e de outro, começam as fantasias para tentar dar conta desse real. As fantasias, de acordo com Freud, foi mapear essas fantasias, é que o menino se sente orgulhoso porque ele tem uma coisa saliente ali, né? Tem uma coisinha ali saliente que endurece, que faz um xixi de uma forma um pouco mais lúdica, então ele se orgulha disso. No caso da menina, pensando no que o Freud vai propor, tem-se a fantasia, né, de que ela quer ter um daquele e se pergunta, cadê o meu? Vai nascer um ou o meu foi arrancado? Então a gente vai dizer que a diferença anatômica dos sexos produz essas fantasias, leva essas fantasias para tentar pensar a si e pensar o outro, e aí que o menino vai adotar uma fantasia que é de acreditar que possui por conta dessa saliência alguma coisa, e a menina então cria uma fantasia de que não possui essa coisa e gostaria de ter. Então é nesse cenário que vai aparecer a tal da inveja do pênis, né? Que até o Násio coloca assim, a inveja ciumenta de deter o falo. Ele vai dizer assim aqui embaixo, ó, prefiro chamar de inveja do falo ao invés de inveja do pênis, para enfatizar que a menina não inveja o órgão peniano do menino, mas o símbolo da potência, por ele encarnado aos olhos da criança. Então lembra que eu já falei em outros vídeos, né? Então, como eu já falei em outros vídeos, nesse ponto, pênis e falo se igualam. Falo é uma potência imaginária, uma superpotência, enquanto o pênis é um órgão, né? É uma parte do corpo. E nessa operação da fantasia que uma coisa une-se à outra. O que eu quero dizer com isso? O falo, na verdade, ele é uma potência imaginária que pode ser atribuída a qualquer coisa. Você pode ter aí um carrão gigantesco, abrir o escapamento da sua moto, ter uma guitarra, super hiper guitarra, você pode ter um cargo alto, você pode ter um salário alto. O falo ele pode circular, encarnar em várias dessas coisas. A questão é que nesse momento,
Pensando no histórico da nossa civilização, né, do homem como a potência, essa coisa até machista, de que o homem é a grande potência, o homem como centro, então atribui-se algo que é uma marca do homem, uma característica do homem, que é o pênis, né, e daí então falo e pênis viram uma coisa só. Aí nesse sentido que a menina busca tal coisa. Então é mais para pensar dessa maneira. O falo ele pode encarnar em várias coisas, no caso aqui encarna no pênis, mas eu ia dizer então, a menina ela tem inveja do falo. É do pênis no sentido de que o falo está encarnado no pênis, mas não é o desejo do pênis que, sei lá, uma mulher adulta sente, né? O desejo do pênis do homem. Então são coisas distintas. Ele fala, o pênis não a interessa e às vezes inclusive a repugna. O que interessa e apaixona é o poder que ela lhe atribui e que a deixa com inveja. Então ele fala, mas atenção, inveja não é sinônimo de desejo. Aí ele fala, a menininha tem inveja do falo, mas a mulher deseja o pênis. A inveja é um sentimento pueril, né, infantil, ao passo que o desejo de pênis é um impulso próprio da maturidade. Né? Então, é interessante isso, de enxergar a sexualidade infantil, da criança tem interesse pelo corpo do outro, de encostar o corpo no outro, de ver, de pegar, etc e tal, mas a dimensão das consequências disso é bem diferente. Né? Então a criança tem uma fantasia, né, com relação a tudo isso, né, são fantasias inclusive de abuso algumas vezes, fantasias de relação, fantasias de casamento, essas coisas todas, que é bem diferente de levar isso para a prática, né, de levar isso para uma situação mesmo, que aí configuraria um abuso, né, que aí aplacaria a sexualidade. Quando eu falo nesse sentido, é muito mais uma coisa que estimula, né, e vai ampliar criativamente a sexualidade. Aí ele vai dizer assim, para que uma menina venha desejar o pênis, deve primeiro transformar-se em mulher, amadurecer seu Édipo, isto é, primeiro sexualizar seu pai e separar-se dele, para mais tarde tornar-se companheira que goza do corpo e do sexo do homem amado. Certo? Então, ó, não, a inveja do falo é a inveja infantil e ciumenta de uma criança. Olha que legal isso aqui, ó. A inveja do falo é uma inveja infantil e ciumenta de uma criança magoada, vingativa e nostálgica que quer recuperar o símbolo do poder de que julga ter sido despossuída. Observe que nesse duelo imaginário ela luta de igual para igual com o menino e adota uma posição de rivalidade viril. Tá? E na sequência ele traz aqui, tempos do Édipo, a filha deseja ao pai. Ele fala, eis agora o novo personagem entra em cena, é o pai maravilhoso, grande detentor do falo. É quando a menininha que está magoada e ciumenta, né, porque viu a diferença anatômica, volta-se para ele a fim de se refugiar e se consolar, mas também para lhe reivindicar seu poder e sua potência. Quer ser tão forte quanto seu pai e brandir o falo que a tornaria novamente senhora dos seres e das coisas. A tal pretensão, o Pai Todo-Poderoso de sua fantasia opõe uma recusa inapelável, dizendo-lhe, não, nunca lhe darei a chama da minha força, uma vez que ela cabe à sua mãe. Aí veja, né? Então aquela ideia assim, que eu falei num outro vídeo, a castração, ela finaliza o Édipo do menino, quando ele vê a ausência do pênis, ele percebe que realmente ele pode perder aquela coisa que ele se exibe e se orgulha, e que é a sua potência. A menina, quando percebe que está privada disso, é a hora que ela se então ressente com a mãe, que também não tem o que transmitir para ela, e se volta para o pai. É esse ponto que ele está colocando. Ela vai em direção ao pai na tentativa de reivindicar, de encontrar o falo que ela não possui. E aí ele coloca, se tudo der certo, quer dizer, eu coloco dessa forma, se tudo der certo, aí vem o Násio. Ele não vai transmitir isso. Por quê? Ele diz assim, não, minha filha, não posso lhe dar o poder absoluto que você me atribui, pela simples razão de que ele não existe. Então esse é um ponto fundamental também, o pai ser castrado, o pai também se mostrar despossuído do falo. E ele põe aqui, ó, o falo que você me pede é um sonho de criança, ainda que esse sonho seja uma velha quimera que levou os homens a se amarem, mas frequentemente a se destruírem. É como se ele dissesse então, não, ninguém tem o falo e ninguém nunca o terá. É quase assim o fim da análise, né? O fim da análise em Freud é isso, é chegar nesse ponto de ninguém tem o falo e nunca terá. E vai lidar com isso, né? Vai viver com isso. Porque se a gente for pensar, o santo grau dentro da lógica freudiana na fantasia é encontrar esse falo. Mas a experiência de análise é constatar que ninguém tem o falo. Então, se ninguém tem o falo não existe, faça o quê? Vá se viver, né? Vá viver sua vida.
Agora, como é que você vive essa vida depois de tanto tempo de busca? É muito interessante isso, que a pessoa chega numa busca constante por algo e meio que a análise cai em si, depois de muito tempo de análise, que não tem o que buscar. Corria tanto, agora sim, mas eu não preciso correr para isso. Ficar nesse ponto sempre de um futuro encontro, a pessoa então passa a viver o atual, o agora, porque sabe que não vai encontrar nada ali na frente. Que essa é a verdadeira potência no fim das contas. E vai dizer assim, ó: meu único poder, minha filha, meu mais dileto poder é o poder supremo de desejar viver, de lutar a cada instante para fazer o que tenho de fazer, de amar o que faço e tentar transmitir esse desejo. Cabe a você depois transformá-lo em desejo feminino, de amar, parir e criar. Aí, né, é interessante ver como os discursos estão impregnados, inclusive no Nasio aqui, na psicanálise. Aí é um ponto, de fato, que eu acho importante dar aquela questionada, né? O desejo feminino de amar, ok. Parir e criar, então são esses os desejos femininos? Bem questionável, né? Como se toda mulher desejasse isso. É muito importante pegar essas sutilezas no discurso, porque quando ele afirma isso, é uma afirmação que é muito comum. É uma afirmação que está na psicanálise, inclusive, pelo menos ali em Freud, que carrega aí, né, os sintomas de um tempo. Mas também é interessante pensar, e aquela mulher que não quer isso, a mulher que não deseja parir e criar, por exemplo, né? Você tem aí uma certa oposição social com relação a ela. Na clínica eu já encontrei várias situações desse tipo, né, de uma mulher que não sente essas coisas, então se recrimina por isso, se culpabiliza por isso, né? Então tem todo um trabalho de desconstruir esses imperativos aí de um sintoma social. Mas tudo bem, vamos deixar como o Nasio colocou. Essa recusa irrevogável do pai é recebida pela criança como uma bofetada que põe fim a toda esperança de um dia conquistar o mítico falo. Isso é ótimo, né? Então, é ótimo porque sai dessa posição de querer destruir o outro, de querer se apossar do outro. Isso é ótimo, né? Aí ele diz assim mais embaixo, ó. Ela acaba de compreender que nunca o terá e, não obstante, não se resigna. Ó que bacana. Ao contrário, lança-se agora com toda a fúria de seu desejo juvenil nos braços do pai. Não mais para lhe arrancar o poder, mas para ser ela mesma a fonte de poder. Sim, ela quer ter o falo, mas agora quer ir mais longe, quer sê-lo, ser a coisa do pai. O que significa isso? Isso significa que a menina quer ser ela própria e por inteiro o falo precioso. Em outros termos, quer se tornar a favorita do pai. Em virtude do não, primeira recusa paterna, a inveja ciumenta de deter o falo do pai dá lugar agora ao desejo incestuoso de ser possuída por ele, ser o falo do pai. Aí vem uma importante ponto aqui, né? Quando a menina era invejosa, adotava uma posição masculina, né, no sentido de ser ativa, como ele coloca, né? Agora que é desejante, engaja-se em uma posição feminina. Ao desejo masculino de inveja, sucede o desejo feminino de ser possuída pelo pai. Então, de acordo com o Nasio, antes de chegar nesse desejo feminino de ser possuída pelo pai, ela passa por um sentimento masculino de inveja. Porque a questão da inveja do pênis, no fim das contas, né, quem está preocupado ali com o pênis de fato, com uma saliência, com um apêndice fora, é a característica do homem, do menino. O que vai acontecer nessa operação, e esse raciocínio é poderoso para pensar em assuntos super complexos lá do futuro, é que a menina ela desiste dessa lógica de achar o apêndice, uma parte que está ali. E sim, ela toma a si mesma como falo, ser a coisa do pai, ser o falo do pai, ela por inteiro. Isso lá na frente, lá no Lacan, anos depois, vai chegar naquelas fórmulas da sexuação super difíceis, né, que você olha se você se assusta, mas que já te ajuda a pensar que a lógica das fantasias da mulher e do homem são distintas nesse ponto, principalmente. Né, o homem, então, ainda fica nessa crença de que existe o falo como apêndice, como uma coisa que eu posso ter, né? Enquanto a lógica da mulher, a lógica da menina, é a lógica do ser o falo, é um outro lugar, é uma outra posição. Então não tem essa busca maluca. Tem muito mais uma questão de um estado de ser. O Freud vai falar isso na Introdução ao Narcisismo, como eu falei no outro texto, como eu falei no outro vídeo. Ele traz essa ideia, de que chega um ponto ali que a menina chega um ponto que a mulher na adolescência ela meio que se fecha em si, fica numa certa aura ela fica num certo fechamento com ela mesma, narcísico, que é ela tomando a si mesma como falo.
enquanto o homem fica nessa busca, né, dessa competição o tempo todo, cansativa, né, chata. Tanto é que é um dos pontos que eu brinco em sala de aula, assim, né? Acho que eu até comentei em outros vídeos. É o homem na cama, a mulher na cama. Que o homem está preocupado com o desempenho peniano, o tamanho, né? Quantas vezes consegue, essas coisas todas. E a mulher está muito mais numa experiência de ser ali com o outro, né? É claro que não tem que ser exatamente assim. É aquilo que o Lacan vai dizer, que na verdade essa preocupação com esse desempenho com o órgão é uma questão característica da fantasia do homem, mas que isso pode ser encontrado naquilo que é uma mulher em termos de corpo, né? Um ser com vagina pode ter essa fantasia, assim como um ser com pênis pode ter também a fantasia dessa experiência do ser, né? Essa experiência não da potência fálica, e sim de ser o falo como um todo, né? Que são as posturas. Aí quem vai falar disso vai ser o Bruce Fink, que essas posturas é classicamente a postura do obsessivo, né, de ter ali o objeto que eu falo, é possível de encontrar, e a postura da histérica, que é tomar a si mesmo como falo e ao mesmo tempo apontar a inexistência do falo como objeto. Muito bem, aí ele vai dizer assim, ó, para finalizar. Aí ele, para finalizar, vai colocar que então vem aquela famosa fala: quando ficar grande vou me casar com o papai, né? E aí, então, com efeito, a mãe, antes tão desacreditada, é agora admirada como mulher amada e modelo de feminilidade. Tem que dar uma atualizada, né, temporal aqui, mas vamos no raciocínio. Espontaneamente, a menina, então, aproxima-se da mãe e identifica-se com ela, mais exatamente com o desejo da mãe de agradar seu companheiro e ser amada por ele. O comportamento edipiano da menina inspira-se plenamente no ideal feminino encarnado pela mãe. Pois é. Aí coloca mais embaixo, ó. É a idade em que as filhas adoram observar a mãe se maquiando ou se embelezando, ainda que a admiração pela mãe seja duplicada por uma forte rivalidade. Claro, né? Estamos falando de Édipo. Toda mãe é então para a filha tanto o ideal quanto um temível rival. Será então que isso nunca se resolve na mulher, a questão da rivalidade com a mãe? Assim realiza-se o primeiro movimento de identificação da filha com o desejo da mãe, o de ser a mulher do homem amado e dar-lhe um filho. O Freud está dizendo que é uma fantasia meio que universal, né? E cabe a nós constatar isso, verificar isso. Não basta simplesmente pensar assim: eu não concordo porque eu não sou assim, não concordo porque quem eu conheço não é assim. Acho que tem que ir para além disso, né? Tem que então escutar essas nuances. Na clínica você escuta sim essas coisas, não o tempo todo em todo mundo, você escuta sim essas coisas, as formulações edípicas. E lembrando, né, gente, como eu falei lá na primeira aula, primeira ou segunda aula, quando eu falei do paradigma para pensar a psicanálise, essas coisas todas foram feitas para ser usadas assim. Eu uso esse raciocínio para escutar coisas. Não significa que de fato tenha que ter acontecido isso, né? Que é uma ideia que eu uso muito com relação ao paradigma, né? É uma forma de escutar, uma forma de ouvir, é uma forma de raciocinar, né, dentro de uma série de conjuntos de elementos de uma teoria e que me ajudam nessa escuta, me ajudam no raciocínio. Aí a partir disso que eu vou montando as minhas intervenções, né, os meus manejos. E quando eu falo de manejo, eu nunca devolvo essa parte aqui para o paciente. Isso é a forma que eu uso para pensar. Como eu devolvo, não importa nada da teoria. O que importa é o meu manejo, que é de uma outra maneira. Que aí vai de acordo com aquela ideia do Jung, né? Domine todas as técnicas, teorias, mas frente a uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. É uma frase que eu não gosto muito, mas eu acho que dá para entender um pouco o sentido do que eu quero dizer. Mas você estuda essas coisas, mas não vá procurar ao pé da letra esse dizer disso, né? Nunca se diz assim: você tem inveja do pênis, você tem inveja do falo. Não é isso. Eu estou escutando. Esse movimento aqui me parece tal coisa. Então parece que isso reflete uma posição infantil tal. Como é que eu posso então manejar para ter uma movimentação dessa posição infantil? É mais por essa via. Tá certo? Bons estudos e até a próxima aula.